A nossa preleção de hoje vai falar sobre falar positivo é do bem e falar palavras negativas é prejuízo moral. Esse assunto nós podemos ler de forma bem clara no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, do item de 1 a 6, e também no capítulo 11, do item 11 a 13. E também tem uma referência, uma pergunta que foi feita para os espíritos, está respondida no Livro dos Espíritos sobre esse assunto, na questão 873. Minha sugestão é, talvez, que vocês anotem esses dados ali, num papelzinho, e chegar em casa fazer essa leitura, para vocês verem a importância, o quanto é importante. Porque aqui num curto espaço de tempo a gente não consegue, talvez, abranger como deveria ser, com que profundidade deveríamos abordar esse assunto. Mas, para retratar bem esse tema, eu quero contar uma história. Havia um casal sem filhos. O marido, muito ciumento, ele sofria uma pressão psicológica pelo ciúme, imaginando estar sendo traído, e lá na oficina onde ele trabalhava, ele procurava ouvir todos os comentários. As fofocas que faziam e rolava por lá, por saber que ele era ciumento, eram as mais variadas. Do tipo, ela não te merece, te separa dela, ela é fingida, e assim por diante. Assim foi indo, até que um dia um colega maledicente, para ver o circo pegar fogo, falou que ele havia visto um homem conversando com a esposa dele nos fundos da sua casa, de forma até com uma certa intimidade. Assim, o infeliz deixou o emprego, armou-se e foi para casa. Quando chegou, não a encontrou e saiu à sua procura. Depois de 2 horas, não a encontrando, voltou para casa e entrou pé a pé. E lá ele foi ouvir, e ouviu ela falando assim: meu amorzinho, meu queridinho, que alegria de te ver. Até que enfim estamos juntos. Furioso e irresponsável, sem pensar, sacou o revólver e descarregou em cima dela. Depois, mais tarde, ele veio a saber que a esposa, muito caridosa, naquele dia havia conversado com o seu tio nos fundos da casa para adotar um cachorrinho abandonado. E no momento trágico, ela conversava com o cachorrinho. Esta história, meus amigos, retrata bem o tema da noite de hoje, sobre o resultado de pensamentos negativos e palavras negativas.
De acordo com o Espiritismo, o bem é tudo aquilo que nos aproxima de Deus, e o mal é tudo o que nos afasta de Deus. As pessoas são regidas pelas leis universais de Deus, quer queira ou não, estamos sujeitos a essas leis. Sim, porque tudo o que existe, para tudo existe uma lei. Assim como para reger a vida dos homens, também há leis, as quais a gente precisa cumprir. Para nossa convivência, a convivência humana, a maior de todas as leis humana é a Constituição Federal. Se respeitada, tudo flui harmoniosamente, e se não, tudo desequilibra. Os ensinamentos de Jesus, chamado de Evangelho, contém as leis de Deus. Seguir as leis de Deus é cumprir os seus desígnios divinos. É o caminho para a realização interior e para as conquistas espirituais. As palavras negativas mantêm o foco no problema e não indicam uma solução possível, como foi o caso infeliz da história que nós contamos. As palavras negativas prejudicam o andamento de qualquer projeto, bloqueiam a criatividade e impedem as pessoas de buscar novas soluções. Imaginamos quantos planos, quantos sonhos este casal tinha, e nada se concretizou devido à negatividade. Sim, a doutrina espírita considera que falar positivo é do bem, pois é uma forma de nós nos aproximarmos de Deus e de outros seres do mundo espiritual. Falar positivo é uma forma de divulgar o bem, de espalhar a esperança e de incentivar outros a seguir o nosso exemplo. A doutrina espírita valoriza o livre-arbítrio, a liberdade e as atitudes positivas. O Espiritismo considera que a felicidade está relacionada com a ausência de sofrimentos, com a serenidade da alma e com o amor e a compreensão da vida após a morte. A doutrina espírita valoriza o cuidado com as palavras, que devem ser sempre repletas de amor, de paz e de luz. O controle do pensamento, segundo a doutrina espírita, é que nós necessitamos fazer conforme Jesus nos ensinou: orai e vigiai. A doutrina espírita não obriga ninguém, mas adverte que todos aqueles que desejam se melhorar como indivíduos devem fazer
o bom uso dos ensinamentos de Jesus. Ensina também que quando nossos pensamentos encontram outros pensamentos similares, fazem conexão, a ligação, e formam uma força impressionante, muito além do que nós conseguimos imaginar. Por quê? Porque estão na mesma frequência, na mesma sintonia. É dessa forma que nós nos aproximamos de Deus ou nos afastamos. Devemos ter pensamentos positivos para atrair coisas boas e manter o bem-estar físico e mental. Já há estudos científicos comprovados como os pensamentos são emitidos e como eles afetam o nosso corpo e a nossa saúde. Quase que na sua totalidade podemos dizer que as nossas enfermidades são provocadas pelos nossos desajustes nos pensamentos. Para finalizar, eu gostaria de trazer mais um ensinamento de Jesus, que o apóstolo Mateus registrou no seu livro, no capítulo 15, no versículo 18. Quando Jesus diz assim: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que demonstram o grau de pureza ou impureza do nosso coração. Que possamos refletir sobre isso, e assim, fechando nossos olhos, vamos agradecer a espiritualidade amiga por podermos estar aqui falando e refletindo sobre a nossa vida. E queremos pedir nesse momento para Deus, para Jesus e para toda a espiritualidade que nos deem força e nos mantenham no caminho, para que nós possamos manter nossos pensamentos elevados e positivos. E possamos sempre descartar, nos afastar de qualquer negatividade e de qualquer pensamento negativo. Queremos, assim, agradecer a grande oportunidade de sempre podermos estar aqui, agradecer por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que nós somos. E assim nós queremos desejar que todos os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas com as quais nós temos dificuldade de nos relacionar, que recebam essas energias, essas vibrações de força, de paz, de amor e de saúde que nós estamos sentindo aqui e agora. Que a luz de Jesus continue a nos iluminar. Que assim seja.